Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. Eu tenho recebido algumas perguntas e eu percebi que as pessoas têm dificuldade em entender o que é expectativa matemática para poder alinhar essa expectativa matemática com o perfil operacional de cada um. Pois é, isso existe, né? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso, como é que a gente faz o alinhamento da expectativa matemática com o alinhamento do nosso perfil operacional para que você entenda efetivamente o que você está buscando nas suas operações. Então vamos lá, vou mostrar para vocês, eu separei um material aqui para vocês entenderem a questão de payoff e expectativa matemática positiva nas operações, seja no perfil scalper, seja no perfil de position ou de swing trade. Primeiro, o que é expectativa matemática? Uma maneira, eu procurei algumas definições aqui, mas uma maneira muito simples de você identificar a expectativa matemática, eu achei nesse slide aqui, ó, é muito simples, né? A expectativa matemática de uma operação representa o quanto uma estratégia, isso é importante, né? O quanto uma estratégia ganha ou perde em média em cada operação conforme o cálculo a seguir. Um cálculo muito simples, né? Você vai pegar a tua chance de ganho versus o valor de média que você ganha por operação, a sua chance de perda versus o valor que você perde da operação. Por exemplo, a gente sabe que relatórios de plataforma como o Profit, Trade, entre outros, eles têm para a gente um percentual de acerto. Você já está no mercado há algum tempo, você vê que o seu percentual de acerto em operações day trade, no perfil scalper, gira em torno de 50%. 50% das vezes você ganha, tá? Você dá gain, tá? Você tem gain. E outros 50% você dá loss. E daí, qual que é o valor médio desse ganho? Você chega, por exemplo, a um cálculo que o valor médio desse ganho, dentro desses 50%, por exemplo, vou fazer um valor aqui, é de R$50. R$50. Então, dentro dessa expectativa matemática, você tem 50% de acerto para operações no perfil scalper, tá? E em média, as suas operações dão R$50. Então, qual que é a expectativa matemática? Você multiplica os 50% de acerto que você tem vezes o valor médio das suas operações e subtrai a chance que você perde, que no seu caso seria 50% de perda, vezes o valor perdido. Agora você percebe o seguinte, tá? Se você perde mais do que você ganha, neste exemplo aqui, digamos que você perca R$100, um valor, um médio só. Você percebe que essa expectativa matemática, ela não é produtiva. Você não vai colocar dinheiro no bolso, porque você está perdendo o dobro do que você ganha, né? E para você compensar isso aqui, para você, por exemplo, olha, eu perco média R$100, para você melhorar essa porcentagem, você teria que necessariamente aumentar sobremaneira a sua taxa de acerto. A tua taxa de acerto teria que ir para uns 75% aqui para você cobrir esses R$100 para você sair no 0 a 0. Entenda desta forma, você teria só 25% das vezes. Então você vê que a questão da taxa de acerto, a taxa de acerto não significa que você vai pôr dinheiro no bolso se você não tiver um bom gerenciamento de risco, se você não tiver um bom gerenciamento de risco. Entenda desta forma, muito simples esta fórmula. É a tua taxa de acerto vezes a média do valor que você ganha nas operações e a tua taxa de perda, de erro, né, vezes a média do valor perdido. Nesse exemplo, vamos supor que uma estratégia acerte 20% do tempo, mas ela tem um payoff alto. O que é um payoff? É a relação de lucro em relação às perdas. O payoff é a relação de lucro em relação às perdas. E você só acerta 20% das vezes. Digamos que você trabalha com swing trade. Você trabalha com swing trade. Você fica posicionado de um dia para o outro, ou 2, 3 dias. Você só acerta 20% das vezes. Mas quando você acerta, você tem um lucro médio de R$1.200. Você pega uma tendência, por exemplo, você é operador de tendência, de swing trade, de position para ações, e você carrega o preço. Você tem um payoff alto, você ganha em média R$1.200, mesmo só acertando 20% das vezes. E você tem um prejuízo médio quando você erra, perceba que você erra 80% das vezes. Tem que ser um operador muito ruim, né? para errar por 80% das vezes. Mas quando você erra, você tem um bom gerenciamento de risco, você só perde R$200. E se você fizer esse cálculo que eu mostrei para você, olha aqui como mesmo assim que taxa de acerto não significa muita coisa. Você ganha só 20% das vezes, mas você tem um payoff super alto.
você tem uma média de lucro por cada operação de R$ 1.200. E quando você perde 80% das vezes, você só perde 200. Você fazendo esse cálculo, você vai perceber que a média de lucro nas suas operações, mesmo você errando 80% das vezes, ela é de R$ 80. Então não importa se é um trade isolado, é vencedor ou perdedor. Na média, suas operações irão resultar no lucro de R$ 80 por operação, dentro dessa expectativa matemática que nós estamos falando para você. Tudo bem? Se ao longo do mês você realizar 10 operações dentro dessa expectativa matemática, você vai ter um lucro de R$ 800. Você entende? Você entende como isso é poderoso? Então, isso já quebra o paradigma de perfis operacionais e também de questões de taxa de acerto. Ah, é porque eu tenho uma taxa de acerto de 75%. Agora, veja bem, isso aqui, batendo o olho nisso aqui, isso aqui é um perfil operacional de swing, por exemplo, de swing trade. De swing trade, onde você consegue entrar a favor de uma tendência, tá, durante dias e carregar o preço. E quando você estopa curto. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Você sabe qual é o seu perfil operacional? Às vezes você quer trabalhar mercado de futuros e você quer ter uma expectativa matemática nesse sentido. Olha só, eu quero pegar e fazer R$ 1.200, mas está disposto a perder só R$ 200. Será que no mercado volátil, como o mercado de futuros, você consegue ter um payoff desse? Será que é razoável você pensar isso no mercado de futuros? Que é o mercado do perfil voltado mais para scalper e não para swing? Você entende? Então tem todas essas questões que você tem que avaliar. Mas basicamente grave isso na sua cabeça. Sua taxa de acerto vezes a média de ganho, menos a sua taxa de erro vezes a média de perda. Isso aqui é expectativa matemática. Ok? Diante disso, o que eu fiz aqui, né? Agora vamos aumentar aqui, deixa eu fazer um Ctrl Z de volta aqui. Diante disso, eu fiz aqui um slide para mostrar para você como é que você tem que entender os perfis operacionais. Deixa eu diminuir um pouquinho, aí pronto. Né? Entender os perfis operacionais. Existem basicamente, gente, 3 perfis operacionais. E a maioria das pessoas não sabe disso. Ou se sabe, às vezes estão no mercado errado. O cara quer fazer position em mercado de futuros. Dá para fazer? Dá. Entrar numa operação, carregar o dia todo? Dá, tem gente que consegue, mas são poucas pessoas que conseguem fazer isso. Dependendo do ativo e do seu perfil emocional, você vai ter um perfil operacional. E quais são os perfis no modo geral? Nós temos o perfil scalper, né, que são operações rápidas de curto prazo, né, e para você poder ter uma expectativa matemática desse perfil, você tem que entender o seguinte: você vai ter que fazer várias entradas, tá, durante o dia. Essas aí você vai entrar em lateralizações, você vai entrar a favor da tendência, contra a tendência, em pullbacks, em rompimentos. Você vai aproveitar várias oportunidades. Os stops para quem é scalper, para atender uma expectativa matemática, para você poder entender uma expectativa matemática positiva, maior do que zero, positiva, você vai ter que fazer várias operações se você é scalper. Essas operações são de natureza rápida. Os seus stops têm obrigatoriamente que serem curtos. Você vai buscar, sim, objetivos mais curtos, tá? Objetivos mais curtos em média. E é necessário, é preponderante, saiba disso, tá? E não tem como fugir disso, que a tua taxa de acerto deve girar em torno de 70%. Nossa, Oliver, cara, é uma taxa de acerto relativamente alta, não é? É. Se você quiser trabalhar com operações scalper, você tem que ter, para ter uma expectativa matemática positiva, e eu vou explicar para você, por causa do perfil operacional, uma taxa de acerto em média de 70%. Porque você vai entrar várias vezes. Você vai entrar várias vezes no mercado. Você vai estar mais tempo exposto ao risco. Você vai ter mais tempo exposto ao risco. Tá? E o payoff para quem trabalha scalper, não se engane, tá? Ele não é muito bom. Na maioria das vezes nas operações, você vai ganhar aí 0,5, metade do que você está disposto a perder. Você está disposto a perder 100, a operação vai te dar 50, vai te dar 100, vai te dar aí, média, entre 50% do seu risco e até 1,5 vezes, quiçá, se você tiver sorte, 2,5 vezes do seu risco. Então, se você entra no mercado com perfil scalper, você tem que ter uma taxa de acerto alta, porque você vai ter mais tempo de exposição ao mercado, e o seu payoff para operações scalpers ele não é muito bom.
O cara que é scalper tem que aceitar o que o mercado dá, ele tem que ir pondo no bolso, porque ele vai entrar várias vezes no mercado, assim que ele vai escalonando o financeiro. Então, se ele entra, dentro disso aqui que eu estou falando para você, se ele entra disposto a perder R$ 100 no trade, R$ 100 no trade de loss, ele entra disposto a perder R$ 100 no trade de loss, ok? Ele tem que tirar em média, pelo menos por operação, de 50 a 150 em média, tá? De 50 a 150 reais por operação, se ele está disposto a perder isso aqui, tá? No mínimo 50 a 150 reais, para que ele tenha uma expectativa matemática de positiva diante de uma taxa de acerto aproximadamente de 70 a 75%. Ai, Oliver, cara, mas não é assim. Não adianta se enganar, isso é expectativa matemática, você pode fazer os backtests que for, o perfil scalper são pessoas que querem de giro rápido, fazem mais entradas, ficam pouco tempo expostos ao mercado, põe no bolso rápido, trabalha com stop curto, e daí você não consegue fazer uma vez e meia, 2 vezes, 3 vezes o seu risco-retorno. Isso é lindo, né, no papel, na prática. É no papel, né? Na teoria. Olha, você tem que entrar fazendo payoff no mínimo operações 2 para 1. Mas no perfil scalper você não consegue fazer isso o tempo todo. Você tem que aceitar o que o mercado te dá. Como assim? Né? Para quem é scalper, você entra no nível de preço. O mercado foi ao seu favor. O teu stop loss está aqui, ó, menos R$ 100. O mercado foi a seu favor, ele já está 70 positivo. E daí ele começa a cair, meu amigo, minha amiga trader. Aí ele volta para 50 positivo. Você vai deixar voltar no zero? Você vai deixar voltar no zero? Se você é scalper e você tem que botar no bolso, quando der isso aqui, você já põe no bolso. Ó. Você já sai da operação. Ele pode ir para a lua depois, não interessa. Quem é perfil scalper faz isso. Põe no bolso o que o mercado coloca. No mínimo que eu sempre falo é 50% do seu risco. Você tem que tentar colocar no bolso em operações scalper. No mínimo. No mínimo. Tudo bem? É isso que eu falo para você. E esse é o perfil operacional de scalper. E daí que vem a sacada, né? Aí que vem a sacada. As pessoas não percebem qual que é a regra de ouro para quem é scalper. Tá? A regra de ouro, a pessoa tem que entender o seguinte. É que a maioria das vezes você vai ganhar pouco ou você não vai ganhar nada. Você vai fazer assim, vai arriscar 100 para ganhar 50, ganhar 30, ganhar 50, ou vai tirar no zero do break-even, você não vai ganhar nada. Eventualmente, você vai fazer uma vez e meia, 2 vezes o seu risco. Você arriscou 100, fez 200, eventualmente. E raramente você vai pegar um trend de deslocamento, um spike, você vai ganhar muito. Você vai arriscar 100 e vai fazer 300 ou mais. 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Isso é muito raro. É uma vez no dia. Olhe lá. Tá? Mas qual que é a regra de ouro? Para quem é scalper, você tem que sempre perder pouco. Sempre ter stops curtos. E você precisa ter uma taxa de acerto alta. Porque o seu payoff não é tão bom assim se você é scalper. Entender isso aqui é entender a matemática do mercado. É ver se uma operação tem um risco-retorno favorável. Ver se vale a pena você entrar na operação. E você tem que entender o seu perfil operacional dentro do ativo que você está estudando. E que você está tradando. Tudo bem? Isso é básico. Isso é extremamente básico. Legal, gente. Legal. E você tem que saber se você é scalper e está trabalhando com o mercado de futuro. Gente, é a Fórmula 1 do trade, é o mais arriscado e é o mais difícil. E o conhecimento do fluxo para operações scalpers de curto prazo, com janelas operacionais curtas, para você poder fazer esses payoffs, ter essa taxa de acerto, ele é obrigatório. Você não consegue ter um perfil scalper, scalpear no day trade sem ter conhecimento de fluxo. Você me desculpa. Quem fala ao contrário, com análise técnica clássica eu consigo fazer scalper. Não faz. O seu stop não é tão curto assim. Você vai botar stops atrás de topos anteriores, fundos anteriores, e você vai ver que a sua expectativa matemática ela vai estar em média de 1 para 1. De 1 para 1. Tá? Você vai estar arriscando perder 100 para ganhar 100. Né? O scalper, qual que é a vantagem do scalper? Como o stop é curto, ele consegue ter um stop curtinho aí de R$ 50 e ele tem a chance de seguir essa regra de ouro. Ganhar pouco ou não ganhar nada, eventualmente ganhar
mais ou menos, e raramente ganha muito dentro dessa taxa de acerto alta, mas para que ele tenha essa taxa de acerto alta, ele precisa entender o fluxo. Então, se você quer ser scalper, é isso aqui que você tem que fazer. E você tem que dominar o fluxo. E não adianta chorar. Eu sou muito sincero em te dizer, tá? Você tem que dominar o fluxo. Legal, legal. Então, qual que é a segunda parte, né, do perfil operacional? É o position. O position é a pessoa que trabalha até mesmo no mercado de futuros. É possível, eu tenho alunos hoje que trabalham position no mercado de futuros. O cara dá um tiro no dia, ou no máximo 3 entradas no dia. 3 entradas no dia. Só que quando ele faz isso, entenda isso, quando ele faz isso, ele não consegue necessariamente ter um stop muito curto. Os stops deles têm um tamanho intermediário, porque ele defende a região, ele aguenta mais o balanço do mercado. Quanto mais você quer carregar uma operação, não é que é obrigatório, mas em média, quanto mais pontos, quanto maior o payoff você quer ter, mais você tem que aguentar a volatilidade do mercado. Você aguenta o zigue-zague do mercado. Entenda isso. Entenda isso. Então você não consegue trabalhar com stops de 1,5 ponto, 2 pontos. Às vezes você consegue fazer uma entrada com stop de 1,5 ponto, 2 pontos, 3 pontos no dólar e carregar isso para 20, 30 pontos? Consegue. Tá? Nada disso aqui é engessado. Nada disso aqui é engessado. Isso aqui é um organograma, um esquema, um esqueleto do perfil operacional, expectativa matemática para cada tipo de trader, para cada tipo de entrada no mercado, ou para cada tipo de perfil operacional, scalper, position, swing. Tudo bem? Mas em média, gente, você vai fazer poucas entradas, principalmente no mercado de futuros. Ou você vai fazer day trade em ações. Vai fazer 1, 2, 3 operações no dia, vai terminar no mesmo dia, tá? E você vai aguentar um balanço maior sim. Você vai aguentar um balanço maior sim, porque você está disposto a de repente pegar uma tendência, uma pernada maior, uma retração maior, tá? Os seus objetivos eles não são tão curtos, tá? Aí para quem trabalha esse tipo de perfil operacional, entenda o seguinte, quem trabalha esse tipo de perfil operacional tem que ter uma taxa de acerto média aproximadamente de 50%. Por quê? Porque ele vai riscar em média 1 para 1. Ele vai riscar 1, ele vai riscar perder 100 para tentar fazer no mínimo 100 ou mais. 100 ou mais. E ele tem que ter, para isso se validar positivo, ele tem que ter uma taxa de acerto pelo menos de 50%. O payoff dele tem que ser no mínimo 1 para 1 ou mais. Quanto mais, melhor. Para que ele consiga fazer isso, porque esse 50% das vezes ele vai ser estopado, e o stop dele vai ser o stop intermediário, em média de 100% a relação risco-retorno, na maioria das vezes. E eventualmente ele vai conseguir seguir essa regra aqui, ó. Ele vai ganhar 1 para 1, ele vai ganhar 1,5, 2,5 para 1, ou 3, 4, 5 para 1 raramente. Esta aqui é a regra de ouro. Mas quando ele perde, ele não pode, se ele tem uma taxa de acerto de 50%, ele não pode perder, o payoff dele não pode ser negativo. Ele não pode perder 200 e ganhar 100. Entenda isso. Esse tipo de perfil operacional, geralmente, você precisa só ter um conhecimento do volume e da análise técnica clássica. Você pode trabalhar em day trade com isso, em mercado de futuros, e também em ações. Tudo bem? Aí você começa a perceber que, olha só o que eu vou mostrar para você, quanto maior a sua janela de oportunidades, quanto mais tempo você segura o papel, mais fácil fica. Por quê? Porque exige menor taxa de acerto, só que você está disposto a aguentar maiores volatilidades do mercado. Você está disposto a aguentar maior volatilidade do mercado. Você tem que entender isso. Tudo bem? E o último perfil operacional para quem trabalha em ações, né, swing, fica posicionado, são operações de médio e longo prazo, você geralmente faz 1, 2 entradas, a entrada é única, você busca stops percentuais, e não é necessariamente em pontos. Você arrisca perder, por exemplo, 5% do capital para poder fazer 5% no mínimo ou mais. Ou mais. Mas aí eu te digo, se você tem uma taxa de acerto só de 35%, você não pode fazer 1 para 1.
Você não pode fazer 1 para 1. Se você tem uma taxa de acerto de 35%, tudo bem? Você necessariamente vai ter que fazer pelo menos, em média, 2 para 1. Você vai arriscar 5% para tentar fazer 10% do capital, em média, se você tiver uma taxa de acerto de 35%. Aí, quem trabalha esse tipo de avaliação, geralmente trabalha em ações e o conhecimento da análise fundamentalista do papel que você quer virar sócio, da empresa que você vai especular. E a análise técnica clássica é fundamental. É fundamental. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? E isso aqui é importante. Qual que é o seu perfil operacional? Em que classificação você está? O seu payoff para operações day trade em futuros, para um perfil scalper, está atendendo essa demanda? Você tem uma taxa de acerto de 70%? Se você ganha só 50% das vezes, tá? Esse payoff aqui não vai pagar suas contas. Você vai sair no prejuízo. Você tem que ter uma taxa de acerto maior para operações day trade para ter um payoff para você poder colocar no mínimo 50% do seu risco no bolso. Desculpa, aqui é o MetaTrader. Tudo bem? Entenda isso aqui, estude isso aqui é expectativa matemática. Eu vou te mostrar no gráfico agora, tá? Um gráfico aqui, isso aqui é um gráfico de ações, tá? Da Via Varejo numa escala de 15 minutos. Digamos que você vai fazer uma entrada, você trabalha com o sistema Profile, que é o trabalho de suporte e resistência, você identifica, por exemplo, no histórico passado do preço, que você tem uma acumulação aqui, ó. Vou fazer um exemplo prático para você aqui. Desculpa, o MetaTrader está tocando um monte de barulho aqui, peço desculpa. Voltou aqui o mercado ao vivo, né? Voltou a minha internet, é isso. Então, vamos analisar aqui. Isso aqui é o gráfico da Via Varejo, tá ok? Digamos que você identificou o nível de suporte e resistência aqui, a análise fundamentalista diz que o movimento é altista, o papel está subindo, e você identificou aqui, se você trabalha com o sistema Profile que eu ensino vocês, em níveis de suporte e resistência, você identificou. Deixa eu fazer um negocinho melhor aqui para você. Aí. Você identificou uma POC aqui. Ó. Deixa eu melhorar isso aqui, que ela não está... Não sei porque não está estendendo a POC. Só um minutinho. Agora sim. Agora sim. Você identificou que o preço está no movimento a médio prazo, tá? A médio ou longo prazo, aliás. A análise fundamentalista do papel, por exemplo, é de alta. Estou te dando um exemplo. Ó, movimento altista, tá? Ele fez uma retração maior, mas na média, tá? Com a assessoria, com a nossa assessoria, com o seu estudo da análise fundamentalista, é mais fácil, a probabilidade diz que é mais fácil você comprar do que você vender. Tudo bem? Legal, ele fez uma retração maior, mas ele está subindo, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Está fazendo pivôs de baixa, na verdade, aqui, né? Mas, enfim. Aí você identifica que esse ponto previamente estudado, você estaria vendo o gráfico assim, ó. Você estaria vendo o gráfico assim. Você está vendo? Ó, deixa eu trazer aqui, ó. Você estaria vendo o gráfico assim. Deixa eu pegar todo esse setor abaixo, essa mínima aqui, ó. Pronto. Você identifica que o maior nó de acumulação de volume é nesse patamar. É nesse patamar aqui que é o maior nível de suporte a princípio. Esse é o patamar de maior nível de suporte para quem trabalha, por exemplo, com a teoria do volume profile. Legal. E daí você está no corrente dia e você vê o preço chegando nessas mínimas. Você está no corrente dia e você vê o preço chegando nessas mínimas. Você identifica o preço chegando nesses patamares. Você é position, por exemplo, e você quer comprar. Ou quer fazer um day trade em ações. Ou você é swing, por exemplo, e você quer comprar, quer fazer um day trade em ações. Você espera o preço chegar na região da POC, que é mais ou menos... Vou pegar outra aqui, ó. Ele chegar na região da POC, tá? Espere chegar na região da POC aqui. E aqui você compra. Aqui você compra. Eu te pergunto, aonde que está... dentro dessa parametrização para swing ou para position, o seu próximo nível de suporte. E aonde que está o seu próximo objetivo, o seu próximo nível de resistência? Você sabe fazer essa avaliação? Você tem que determinar isso. Até onde o preço pode subir, já que você está entrando, a grosso modo, a favor de uma tendência macro. A tendência primária é altista. Se você usa o sistema Profile, por exemplo, você tem aqui um nível de suporte interessante. E daí, aí que começam as suas apostas, né? Aí começa o estudo. Você pode colocar o seu stop já aqui abaixo. Aqui seria um nível de stop, perceba que você teria sido stopado. Aqui, ó, um nível de stop, né? Mas você teria aqui, ó, um stop curtinho. Você fez a entrada aqui,
né? E você teria um stop curtinho aqui, ó. Depois eu ver o tamanho desse stop. É o primeiro nível de stop que você pode colocar. Ou você pode colocar, não, olha, cara, eu vou botar aqui abaixo desse nó de volume aqui, ó, abaixo desse nó de volume, onde eu vi que o preço trabalhou, teve dificuldade de passar nessas mínimas aqui, ó, Oliver, ó, e ele deixou um rastro de volume, uma rejeição de preço, ó. O preço não conseguiu passar desta linha aqui, ó. Ele veio aqui, ó, foi rejeitado, Oliver, né? E daí depois ele não conseguiu mais trabalhar aqui abaixo, ó. Aqui é uma região de rejeição de preço, tá vendo, Oliver, ó? O preço não consegue passar nos últimos 3 dias, ele não conseguiu passar. Eu vou pôr o meu stop aqui. Sim, legal, você vai pôr o seu stop aqui. Vamos deixar o seu stop aqui, então. Você vai colocar o seu stop aqui. Perceba que se você colocar o seu stop aqui, o seu stop ele já não está tão curtinho. O seu stop ele já aumentou consideravelmente. Ele já aumentou do ponto de entrada que você está fazendo aqui, por exemplo, que eu fiz com você aqui, ó. Ele já aumentou consideravelmente. Olha lá, o tamanho do seu stop, tá? Então você tem um stop mais curto, para de repente fazer um day trade em ações e ser estopado. Fala, cara, eu vou comprar aqui, vai subir, o que o mercado me der, eu coloco no bolso, se voltar no zero, eu saio no break-even. Dentro desse perfil de day trade, você teria ganhado dinheiro, né? Lembrando que isso aqui são gráficos de 15 minutos, você teria entrado aqui e teria colocado aí 1%, 1,5% no bolso, ok? E teria, aí você veja que a sua relação, você ou sairia no 0 a 0, ok? Se você é day trade, você vai colocar o que o mercado te der. O que o mercado te der. E aqui você teria colocado uma relação 1 para 1 aproximadamente. Você percebe? Ó, 1 para 1. Você teria arriscado mais ou menos aqui 1 de perda para 1 de ganho. Né? 1 de perda para 1 de ganho. Ok, day trading em ações, uma expectativa matemática positiva, tá na média, beleza, você colocou no bolso. Agora, se você assume o risco de ter um stop desse aqui, meu amigo, se você assumir o risco de ter um stop desse aqui, você não pode sair da operação aqui, você entende? Você não pode sair da operação logo aqui em cima. Você tem que, a médio e longo prazo, tentar carregar a sua operação por mais tempo. Porque se você sai aqui toda vez, você botou isso aqui no risco. E você faz isso aqui, um dia você vai ser estopado. E quando você for estopado, ele vai anular, cancelar umas 5, 6 operações dessa que você fez com uma saída curtinha aqui, ó. Tudo bem? Então entenda que se você trabalha position ou swing, você quer ter um gain maior, você vai ter que deixar os dados rolar. Você vai ter que fazer uma aposta maior dentro de uma expectativa matemática. Entenda isso. Tudo bem? E daí, olha só como é que faz sentido. E daí, se você tivesse feito isso que eu falei para você, vamos ver de volta, por exemplo. Agora o gráfico está montado, né? Tá fácil. Aí eu te pergunto, o que vai decidir, o que vai definir você falar, ou vou fazer day trade, ou vou segurar essa posição? Primeiro, para ações, né? Você vai definir o lado da tendência, com base em análise fundamentalistas. Cara, e com base na análise técnica clássica também. A perspectiva macro é de alta. A tendência primária é de alta. Legal, legal. Se a tendência macro é de alta, eu sei que o preço pode sofrer retrações dentro de um gráfico de tendências diárias. Ok? Então eu vou segurar uma posição maior. Eu entrei aqui, que foi o Oliver falou, esse foi minha entrada, e o meu stop está aqui, por aqueles motivos pelo qual o Oliver já explicou, aqui está o meu stop. Você está entendendo? Legal, o stop está aqui. Stop está aqui, e daí você está pegando aí uma variação, digamos, eu não sei o valor disso aqui, tá? Digamos que isso aqui represente 10% do seu capital. Você está arriscando 10% do seu capital no trade. Ok? 10%. Você tem, lembra que eu falei que se você é position ou swing, você tem uma média de taxa de acerto de 35%, e isso é uma média, tá, gente? A 50% em média. Tá ok? E você tem que ter o payoff de no mínimo, se você tem 50% de taxa de acerto, de 1 para 1 ou mais. Se você corre o risco de perder 10% aqui, você tem que tentar carregar esse preço, pelo menos, do mínimo 1 para 1 ou mais. Tudo bem? Você tem que tentar. Para médio e longo prazo, isso ser matematicamente vantajoso para você. Tudo bem? Porque você está arriscando, você pode fazer 10 operações e não perder, e sempre colocar pouquinho no bolso, mas a médio e longo prazo isso não é consistente. Se você quer colocar pouquinho no bolso, arrisque menos.
Arrisque menos, faça um stop mais curto. Não deixe um stop alto desse. Isso é expectativa matemática. Tá? Aonde que estaria a sua saída? Bom, Oliver, eu trabalho com o sistema Profile. O meu ponto de entrada foi fundamentado pela retração do preço em cima da POC, desta acumulação anterior. Né? Em cima da POC desta acumulação anterior, que é esta aqui. Então eu vou fazer o mesmo estudo. Se aqui foi meu gatilho de entrada, eu vou procurar acima do meu preço de entrada possíveis níveis de saída do preço. Sim, você vai fazer isso. Ok? Legal. E daí, se você bate o profile também nesse novo setor, você vai ver, por exemplo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, aí, aqui um pouquinho, aí. Você vai ver, por exemplo, que você tem também nós de volume aqui em cima. Vamos ver, ó. Aí você vai ver aqui, por exemplo, nós de volume aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Você vai falar, cara, eu tenho um próximo nível de suporte forte que o preço vai ter dificuldade de passar. Se eu trabalho com o sistema Profile, Oliver, mais ou menos aqui, cara, olha só. Aqui, ó. Aqui é o nível de suporte forte. Na casa do 18, estou falando de ações agora, na casa do 18,83. Você está vendo? Ó? E a minha entrada, Oliver, eu fiz perto da casa dos 18 reais. A minha entrada eu fiz perto da casa dos 18 reais, Oliver. Foi aqui, ó, 18 reais. Então, o meu stop, o meu stop gain, o meu objetivo, onde existe uma probabilidade de o preço tocar e depois parar, pelo menos por enquanto, ou de eu tentar fazer uma parcial, Oliver, ele é em 18,83. Mas o meu stop que eu coloquei, ele está aqui, Oliver, ó. Está aqui, ó, na casa do 17 reais. 17 reais, um pouquinho até para baixo. Ou seja, diante disso, eu te pergunto, você tem uma expectativa, se a tua taxa de acerto é de 35%, entenda isso, se a tua taxa de acerto é de 35% a 50%, dentro de uma expectativa matemática, você está arriscando aqui colocar no bolso, ganhar 83 centavos por papel, e arriscando perder aqui R$1 por papel, R$1 por papel. Te pergunto, essa expectativa matemática, ela é positiva? Pensa, trader, isso é positivo? Isso não é positivo. Isso não é positivo. Se você tiver aí, você tem que ver a tua taxa de acerto. Fala, não, Oliver, eu não ganho só 50%, cara. Eu ganho em média 60% das vezes. Bom, aí o cenário mudou. Aí a tua expectativa matemática, o que você vai fazer? Você vai fazer a média dos 60% vezes o que você vai ganhar, vezes os 40% em média que você está disposto a perder. Se esse resultado for positivo, entre na operação. Se esse resultado não for positivo, você não entra na operação, porque você está vendo dentro dos seus estudos, por exemplo, que aqui é um nível de resistência e o preço pode sofrer um pullback aqui. Aqui é o primeiro objetivo, aqui é uma primeira parcial, de repente, do preço. Tudo bem? Então você tem que ver sempre a tua taxa de acerto em relação ao seu payoff, para ver se vale a pena você entrar na operação. Eu falei para vocês que ia começar a trazer conteúdos aqui de ações, conteúdo de ações do canal, é isso que eu estou fazendo, tá? Isso se aplica a futuros, isso se aplica a vários tipos de mercado, tá? E daí, olha o que aconteceu, o preço defendeu exatamente, ele defendeu exatamente aonde? Olha aqui, trader, você está vendo, ó, no olho do mosquito, e tu começa a fazer uma nova retração. Você vai segurar? Você vai tentar carregar o preço? Você já largou parcial aqui? Aí você já botou uma parcial no bolso? O que você vai fazer? E daí tem tudo uma questão de estratégias que você vai fazer. E daí, ó, ele brigou nesta região. Você está na posição ainda? Você está segurando a posição ainda? Quanto tempo você vai ficar segurando esse papel? Ele brigou na posição, ele abriu com gap de baixa, ele caiu de volta. E daí você vai estar acompanhando o mercado. Lembrando que o seu stop já não está mais aqui, né? Numa operação dessa, já que o preço já foi, né? O teu stop estaria aqui, quando ele bate o seu primeiro objetivo, você já está com o stop no break-even, você não perde mais nada. Você não perde mais nada, correto? Ele já bateu o seu objetivo aqui em cima, ó. Ok? Já na abertura do mercado do outro dia. Já bateu, já pagou, está no break-even. O que você faz? Solta a parcial, tenta carregar mais, põe o próximo stop aqui, ó. Nesta região, sobe stop para esta região, que é esta região de nó de volume que você está vendo aqui, que representa esta acumulação aqui, tudo bem? Esta acumulação, essa lateralidade que você está vendo aqui,
O que você vai fazer? Como é que você vai subir o seu trailing stop? Eu, Oliver, por exemplo, o que eu tenho feito em ações? Eu subo meu trailing stop exatamente desta maneira. Eu identifico, se eu entrei e coloquei meu stop aqui, o preço já me deu uma parcial de gain aqui, já deu uma relação aqui, onde eu já pagou meu payoff pelo menos 1 para 1. Digamos que a minha taxa de 60%, de 1 para 1. E daí, o que eu faço? Meu break-even já está aqui, ó, nesse nó de volume desta acumulação. Meu break-even já está aqui, ó. Se pegar aqui, eu estou fora. Você entende? E daí, olha lá, ele teria me tirado mais ou menos aqui. Ele teria me tirado mais ou menos aqui, ó, se eu segurasse a operação. E daí você percebe que no final das contas não foi uma boa operação. Eu deveria ter me dado por satisfeito e aceitado o que o mercado me deu aqui em cima ou aqui, para atender a minha expectativa matemática. Pois aqui eu estava com uma relação de 1 para 1, de risco-retorno, e aqui eu já tinha uma relação de 1 para 1,3 mais ou menos, de risco-retorno. Tudo bem? E de risco-retorno. Isso já é uma... Então aqui eu já deveria ter realizado o meu lucro. Tá? Porque isso aqui você tem que aprender a pôr no bolso o que o mercado te dá. Tudo bem? Mas aqui, perceba, ó, que é o quanto que eu ganhei só da minha entrada. Nem isso, né? Eu ganhei aqui 20% do valor que eu estava disposto a arriscar aqui embaixo, ó. Lá embaixo, ó. Não foi uma boa operação. Não foi uma boa operação. Eu deveria ter aceitado o que o mercado me deu. Tudo bem? Tá? Então é isso que eu falo para vocês, tá? Isso é payoff, isso é expectativa matemática, isso é usar a cabeça, isso é trabalhar o preço, o gráfico, através de análise técnica clássica para ações e análise fundamentalista no papel. Ó, tanto é que ele pôs, olha só, ele lateralizou e ficou aqui, ó. Aí você estaria sofrendo dias aqui, né? Se você não teria deixado voltar contra você não seria louco, né? Eu acho que não. Não teria deixado voltar contra você, né? Eu, pelo menos, não deixo, né? E daí, não, Oliver, eu sou teimoso, cara. Eu acredito na tendência, meu stop tá aqui e não tem nada que tire. Tudo bem, é um perfil de swing. Tem pessoas que são assim. O cara entrou aqui, deixou o stop aqui, o cara fez a entrada aqui, o preço já deu para ele aqui, o cara deixa voltar, acreditando que a médio e longo prazo vai subir mais. Pode ser? Pode ser. Tá? Mas você entende que a pessoa que tem esse perfil aqui, ela tem uma taxa de acerto o quê? Menor, que é em torno dos 35% que eu falei para você. Mas o payoff dele, é extremamente violento, porque quando ele pega isso aqui, meu amigo, ele põe lá 3, 4 vezes mais no bolso do que ele colocou em risco aqui. Ele põe muito mais no bolso. Mas a taxa de acerto para quem trabalha nesse perfil de swing, ela é menor. Você está entendendo o que é isso? Tá? Isso nem curso pago te ensina desta maneira. Você tem que entender isso aqui. Tudo bem? Essa aula aqui é tão importante que é uma aula que eu vou colocar no módulo bônus do meu curso de Tape Reading. Eu falei sobre isso lá já, mas é para as pessoas entenderem isso aqui. Tá bom? Se inscreva no canal, né? Deixe seu joinha, compartilhe o nosso conteúdo. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.